o cerimonial dos 20 anos do nosso pastor Rogério Silva Barbosa. 20 anos de ministério, dos quais desses 20 anos estão conosco. Jerry Jeffner. Acho melhor a cadeira. Pede aí a do. Tá aqui, ó. Pastor, três. Amados irmãos, é com grande alegria e gratidão ao Senhor que nos reunimos nesta manhã especial para celebrar os 20 anos de ministério pastoral do pastor Rogério Silva Barbosa na Igreja Presbiteriana de Monte Sião. São 2 décadas de dedicação, ensino fiel da palavra, cuidado pessoal e liderança comprometida com o reino de Deus. Que esta celebração seja, acima de tudo, para a glória de Deus. Gostaria de convidar o presbítero Aldemário. Porque jamais em fé o mundo poderá ao teu querer se opor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor é sempre todo amor. Amém. Marcado por dedicação, perseverança, zelo doutrinário e amor pela Igreja de Cristo. Reconhecemos que cada conquista, cada alma edificada e cada ministério fortalecido testemunha a fidelidade do Senhor. Esta feita, convido o reverendo Gleide para nos fazer a leitura da autobiografia do pastor. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, Rogério. Bom dia, família do Rogério. Bom dia, queridos do Senhor. Tenho uma grata satisfação de ler um pouco sobre a vida de um irmão que desde os primeiros dias se tornou um amigo e nos desafios da vida e do ministério tem se tornado muito mais que um irmão. E eu louvo a Deus pela sua vida. Autoencômio de um pastor calvinista, uma vida em texto e números. Gênesis, os começos. Fui predestinado na eternidade e nascido na temporalidade do dia 15 de julho de 1972 em Fortaleza, no Hospital São Gerardo, por Caesáureos Partos. Tem algumas palavras que vocês vão precisar procurar depois no dicionário. Deus me fez cearense, o 7º filho do casal, Valdolando Viana Barbosa e Maria Alice Silva Barbosa. Recebi instrução formal no ginásio Santo Tomás de Aquino, 1º grau completo, hoje ensino fundamental, e no Colégio Cearense do Sagrado Coração, 2º grau completo, ensino médio. Cursei engenharia agronômica, mas larguei 4 anos depois. Fui garrafeiro, exercendo a função de filho do dono, mas não me encontrei no comércio. São Luís ou Teresina? Mais comércio ou ministério pastoral? Não havia dúvida. Foi forte o chamado. No 2º semestre de 1999, entrei no Seminário Teológico do Nordeste, quando se formava a primeira turma do seminário. No entanto, meu primeiro bacharelado veio pelo finado Seminário Teológico de Fortaleza. O segundo,
O segundo, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seguiu-se a licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Ceará, 2018. Penteado, rabo de cavalo, intolerância à lactose, muita conversa pelo orelhão, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei. Quem ouvir que entenda. Enfim, seriamente enamorado. Casei com a carioca Tatiane em 2006. 5 anos depois, a minha primogênita Alicinha, a minha cara, tem certeza? Chegou a minha primogênita Alicinha, a minha cara chegou. Forte encanto e grande alegria. O verde do sertão estava nos seus olhos. Quase 7 anos depois, a alegria efusiva de ser pai aconteceu novamente. Chegou meu Pedrinho de açúcar, a minha cara. Tem certeza? Seguido Cantares, chegamos ao muito aquém do que esperava. De qualquer maneira, nesse período, expus 26 livros inteiros da Bíblia, como segue: Gênesis, 42 sermões, Êxodo, 68 sermões, Ruth, 5 sermões, Eclesiastes e Daniel, 13 sermões, Amós, 20 sermões, Jonas, 2 ou 4, Abacuque, Malaquias, 7 sermões, Mateus, 99 sermões, João, 65 sermões, Atos e Romanos, 81. Tem certeza que terminou Romanos? Gálatas, Efésios, 50 sermões, Filipenses, 21 ou 22, Colossenses, Filemão, 1, Tiago, 22, 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João, 22, 2 João, 1, 3 João, 1, Judas, 2. Você conseguiu, com 2 sermões, perto. Esse foi Judas. Apocalipse. Foram aproximadamente 3.000 entre pregações e estudos bíblicos nestes 20 anos. Naturalmente, quem não parou, os números se acumulam, porém a média reflete o passo. Pastor Rogério tem sido instrumento de Deus para a edificação desta igreja, proclamando fielmente o Evangelho e aconselhando famílias, disciplinando líderes e conduzindo o rebanho com amor e responsabilidade. Ministério Pastoral, Pastor Rogério, eu lembro de Moisés. Então, Moisés andou com o povo de Deus durante 40 anos até chegar à Terra Prometida. Pastor Rogério já tem caminhado 20 anos ou 21 anos com esse povo de Deus. Então, pastor querido, o Senhor tem sido mestre, conselheiro e exemplo para nossas sociedades internas. Seu ensino constante nos exorta à maturidade cristã, sua presença nos inspira a fidelidade e seu cuidado nos conduz ao crescimento espiritual. Louvamos a Deus por sua dedicação incansável à formação de discípulos e líderes comprometidos para o reino de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. E em nome da SAF, eu quero entregar essa singela lembrancinha. Por favor, vamos dar o PH aqui na frente, por favor. Pastor Rogério, o PH também tem uma simples lembrança, presentinho pro senhor. A embalagem típica de homem, né? Esse homem aqui na embalagem. Os homens dão PH, por favor, à frente. Aqui tem um presente. Aqui tem um texto que nós vamos ler agora, uma poesia. Um cordelzinho simples de 10 versos. E aqui é uma lembrancinha assinada pela PH. Os homens ao PH, todos aqui. Vou ler aqui um rápido os poemas de cordel.
Lá nas bandas de Monte Sião, num pedaço de chão abençoado, Deus chamou um pastor zeloso, de coragem bem alicerçado. 20 anos de ministério, no Senhor firmado e guardado. Rogério vive a palavra, não abre mão da verdade. Sobe ao púlpito com firmeza, com temor e autoridade. Ensina claro, sem rodeio, com graça e profundidade. Mestre da língua bem feita, do português bem explicado. Cada vírgula no lugar certo, cada texto iluminado. Quem escuta sai mais firme na escritura fundamentada. Mas nem só de céu azul se constrói a vocação. Já enfrentou o vento forte, tempo escuro e aflição. Teve vendaval mais duro, sacudindo o coração. Mesmo assim ficou de pé, qual o juazeiro do sertão, raiz funda na promessa, olhando firme para Sião, pois conhece a esperança no Deus da salvação. E o tema que mais ecoa quando sobe para pregar é que o justo vive pela fé, sem na própria força confiar. É Cristo quem justifica, é Ele quem vai salvar. Justificação bendita, que traz viva esperança, levanta quem está caído e renova a confiança. Ele aponta sempre para Cristo, nossa herança e segurança. Homens da UPH reunidos, hoje vêm homenagear 20 anos de pastoreio, de cuidado e de ensinar. Monte Sião se alegra e começa a celebrar. E quando o grande dia chegar e o céu em glória se abrir, a esperança que ele anuncia há de então se cumprir. Estar para sempre com Cristo sem jamais se despedir. Pastor Rogério, receba nosso abraço varonil. Seu ministério é bênção viva neste santo redil. Que Deus lhe dê muitos anos com cuidado pastoral gentil. Bom dia. Representando a UMP de Monte Sião, nós organizamos essa singela e humilde homenagem para o Reverendo Rogério. Mas eu gostaria de falar de uma perspectiva muito pessoal a respeito da minha experiência com ele. Desde que eu o conheci, acredito que, para além do Reverendo Manassés e do Reverendo Leite, eu conheci um pastor que, de fato, segue o conselho de Paulo a Timóteo, que segue o exercício da piedade. Ele, juntamente com os presbíteros do Conselho de Monte Sião, nos mostraram um exemplo de piedade, ternura, acolhimento e compassividade. O tato e o trato com a congregação presbiteriana em Nova Metrópole nos deixou com uma dívida vitalícia para com esta igreja. Como eu costumo falar, hoje eu tenho 3 casas. Eu tenho a minha casa, tenho Nova Metrópole e tenho Monte Sião. Mas eu gostaria de falar também, parafraseando parte do discurso do presbítero Fernando, que fez referência a Moisés. Certa feita, em uma das oportunidades que o Reverendo Rogério me pediu para trazer uma mensagem de reflexão para esta igreja, eu trouxe uma mensagem a respeito de Moisés. Acredito que os irmãos que estão presentes aqui, que estavam presentes na ocasião, vão recordar. E eu acredito que, como igreja, como membresia de igreja, nós devemos lembrar que nós, assim como na passagem que foi exposta, que trata a respeito do episódio em que Moisés caiu em angústia profunda pelo fardo e o pesar de conduzir um povo difícil, rebelde e impenitente, é um texto que nos mostra que nós podemos ser tanto fonte de consolo como de desgosto na vida daqueles que nos pastoreiam. Nós podemos ser tanto canal de graça como de desgraça na vida dos nossos líderes. E, frequentemente, infelizmente, esquecemos que os nossos pastores também são ovelhas do Senhor, assim como nós. Então, que nós possamos, como igreja, sociedades internas, possamos compreender as fragilidades, as debilidades, a humanidade dos nossos líderes, sobretudo do nosso pastor. Para que nós possamos agir com misericórdia e com piedade, assim como eles agem conosco nas nossas vidas, em aconselhamento, em conselhos e no nosso tato diário. Filho Jefter, minha amiga Jefter. Jefter foi a primeira criança batizada pelo pastor Rogério, no dia 16 de junho de 2000. Bom dia. Primeiramente, gostaria de iniciar com um versículo que é Jeremias 3,15, em que ele basicamente fala que Deus escolherá os pastores de acordo com o coração dele, para poder nos dar a ciência e a inteligência para isso. No caso, seria para poder nos explicar a palavra de Deus vivo, das Escrituras e desse tipo de coisa. Basicamente, nos últimos 20 anos, ele vem ministrando para nós a palavra,
e nos aconselhando com batismos e conselhos de casais e coisas do gênero. Então, estou aqui para agradecer e para comemorar os 20 anos de ministério. Bom dia, meus amados irmãos. Eu já estou trazendo um pouco do que o Daniel falou que viria, né? E aí eu já estou trazendo também aquilo que é precificável, mas também é só uma lembrança de tudo aquilo que nós somos gratos, pastor. Mas falando em nome da congregação, em nome da mesa e em nome também da minha família, eu sou grato muito pelo que o Senhor tem feito. Eu acredito que eu conheci o pastor Rogério durante 19 anos. E no último 1 ano eu conheci o Rogério. E o Rogério, ele é mais alto ainda do que o pastor. Bem mais. O Rogério é leal. O Rogério é aquele homem que passa no meio de trincheiras com você. O Rogério é aquele que, mesmo só tendo sal e terra, não tem mais nada, ele entra com você. Então, acredito que foi por isso que Deus chamou o Senhor para ser pastor. Porque existe o Rogério. E a dívida que eu tenho com o Senhor é de gratidão. E é de lealdade. É isso que eu sempre falo para a congregação e a gente sempre fala. A dívida que nós temos com o Senhor, com o conselho, com essa igreja, é de gratidão e lealdade. Porque a gente não consegue pagar. Não consegue pagar tudo que o Senhor fez, tudo que essa igreja fez e tudo que essa igreja é o que o Senhor é. Então, eu agradeço em nome da congregação ao Rogério, que é um grande homem do Senhor. Deus muito abençoe. De tudo, eu quero agradecer a Deus a vida do Rogério. Quando a gente chegou aqui, eu e minha família, ele estava aqui como licenciado, ainda namorava com a Tati. Ele e a Tati nos acolheram muito bem. Essa igreja nos acolheu muito bem. Marden é a testemunha disso. Me adotou como pai, adotou a minha família, fomos adotados. Desde então, eu me sinto um membro de Monte Sião. Monte Sião é uma igreja que eu nunca vou conseguir ser pastor, porque aqui eu sou membro. Eu e minha família somos membros dessa igreja, e essa igreja sempre nos recebe como coigual, e é muito bom chegar aqui e eu ver alguns irmãos que chamam Gleide. Ei, Gleide, porque aqui eu sou um com a igreja, a minha família é um com a igreja, e isso é muito bom, e eu quero dizer para você, Rogério, querido amigo, hoje celebramos 20 anos de ministério, mas o que realmente celebramos é a fidelidade de Deus na sua vida. Você não apenas pregou sermão, você pastoreou pessoas. Minha família é prova disso. Em momentos que precisávamos de direção, consolo e firmeza, Deus o usou como instrumento. Obrigado por não desistir quando as coisas ficaram difíceis para você. Obrigado por servir quando poucos viam o que você estava fazendo. Oro para que o Senhor renove suas forças, aprofunde sua alegria em Cristo e que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos do que foram estes primeiros anos. Talvez necessariamente não sejam mais fáceis, mas tenho plena certeza que serão mais cheios da presença de Deus. Que o Supremo Pastor continue sustentando a sua vida até o dia em que você receba a coroa da glória. Me achou, a graça libertou-me assim, meu temor levou, oh, quão preciosa é pra mim a hora em que me achou. Simbologia. No ato
simbólico, a troca da gravata. Uma gravata que representa os 20 anos do Ministério Pastoral. Combinando. Querido esposo e pai, hoje celebramos não apenas o pastor, mas o homem de Deus que conhecemos em nosso lar. Temos acompanhado de perto as alegrias e os desafios do ministério, as horas de estudo, as orações silenciosas, as lágrimas intercessórias e a dedicação ao cuidado das almas. Somos testemunhas do seu amor pela igreja, da sua fidelidade ao Senhor. Agradecemos a Deus por sua vida, por sua integridade e por ser exemplo de fé. Que o Senhor continue renovando suas forças e confirmando o chamado que Ele mesmo estabeleceu. Sempre surpreendente os seus atos providentes. A pessoa mais inapropriada, na minha opinião, para o ministério seria eu. Mas Deus é assim, Ele chama pessoas, capacita, para que a glória fique claramente evidenciada que é Ele, a Ele pertence toda a glória. Eu quero agradecer também o carinho de todos aqui, o carinho da Igreja Presbiteriana Monte Sião, o privilégio que eu tenho tido aqui de pastorear vocês. O presbítero Fernando, na sua analogia, disse que eu careço de muitos Josués. Ele tem razão, mas o Senhor também providenciou isso. Essa igreja de Monte Sião, congregação agora de Nova Metrópole, também tem sido formado por verdadeiros Josués. Louvo a Deus por isso. Irmãos, muito obrigado por todas as expressões de carinho, toda essa demonstração de amor. A presença de vocês aqui para mim é valiosa. Então, que Deus sustente a cada um de nós. É precioso a gente pensar, irmãos, que eventos assim, de comunhão entre os santos, vai ter um momento de uma grande reunião que vai reunir não somente os presbiterianos, nosso presbitério, mas vai reunir todos os crentes de todos os tempos, e nós estaremos na maior festa de todos os tempos, que será as bodas do Cordeiro. Então, louvado seja Deus pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês.